Seja muito bem-vinda ao nosso Pod 3 em 7. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é, sabe quando você tá por aqui com alguma coisa? Que já chega, você precisa colocar um basta. E a gente vai trazer os nossos absolutamente hosts desse podcast maravilhoso, Júlio, nosso querido, Ana, pra tretearem um pouco, porque no outro podcast teve uma treta. É fogo com fogo aqui, entendeu? Então, esses nossos hosts maravilhosos vão trazer um pouco mais disso. E conta já você. Ai, Você já teve que dar um gente. basta na sua vida? Um chega? Ou você tá aí ainda... vou pensar. Vocês podem decidir quem vai... Porque, quem começa? Eu digo... Round 1. Basta, eu não quero mais esse podcast. Basta. Basta dessas brigas. Já deu, Só até o Nem terceiro. começamos o negócio. Muito Por bom. favor, primeiras damas. Não é Isso, eu sou mesmo? cavalheiro. Óbvio. Gente, eu já tive que dar muito basta nessa minha vida, mas eu não tenho muita dificuldade pra dar basta, porque eu sou mariana, com acidente de Sagitário e Lua em Áries. Porém, hoje, como eu vivo uma vida mais adulta, hoje eu sou uma mulher adulta, hoje eu sei dar bastas com lastro emocional, com inteligência, porque eu era aquela que jogava pra cima. Só que daí me arrependia depois, né? E aí eu vou contar ao longo desse podcast aqui algumas histórias pra vocês, assim, que eu vou pensar na qual que eu vou contar, porque tem umas de bastas, assim, irresponsáveis e outras de bastas responsáveis, que até hoje eu tava falando no meu Instagram sobre isso, nos meus stories. Inclusive o Instagram, nosso Instagram dos três aqui, ó, tá aqui na descrição, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa vida. E aí lá no meu stories eu tava falando exatamente sobre dependência emocional, que o primeiro passo para você se livrar da dependência emocional é identificar. E por que, né? A dependência emocional, vocês acham que eu tô falando de relacionamento tóxico? Quem tem dependência emocional não consegue prosperar. Quem tem dependência emocional fica no pensando no basta, não vai pro basta, entendeu? Agora, quem trabalha a dependência emocional, primeiro, tem que saber com quem você tem dependência emocional, porque muitas vezes você não consegue prosperar, você não consegue realizar os seus sonhos, você não compra aquele carro maravilhoso. Júlio, quando eu fui ver a minha Porsche, apareceu a imagem da minha mãe ali na minha frente. Imaginária, né? Uhum. Que desnecessário. Desnecessário. Sabe, é essa imagem que fica na nossa tela mental do desnecessário. Esse sonho é desnecessário. Óbvio, né, para os nossos ancestrais que tinham uma vida mais difícil que a nossa, era de fato. Então, o primeiro passo para você se livrar dessa dependência emocional, para você ir em direção aos seus sonhos, é identificar com quem você tem a dependência emocional e 2, dar limites claros, que é exatamente isso que nós vamos falar sobre esse podcast. Agora eu passo pro meu querido amigo Júlio. O que você acha de dar basta na vida? Já teve algum dia que você precisou dar basta? Mas olha, na verdade, assim, ó, todo mundo, a maioria das pessoas pensa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A vida nossa, a gente constrói a vida desde criança, né? Eu fui amadurecido, né, desde criança, com sempre assim, tipo, cara, tu tem que fazer, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado. A vida nossa, ela é moldada dessa forma. Então, se a gente for pensar, a gente, né, os meus pais, eu nunca, sabe, pra quem eu dei um basta, a primeira vez que eu dei um basta, eu apanhei. Mas sempre vem, né? Não, peraí. O que aconteceu? O meu falecido pai pedia para que eu comprasse a cachaça dele, na época, criança. Eu fui o único filho que nunca respondi meu pai. Nunca. Nesse dia eu respondi, esse dia eu disse basta. Porque eu já era cristão na época e eu tinha vergonha de ir no bar buscar cachaça. Porque, cara, um menino cristão que vai todo dia na igreja com a biblinha debaixo do braço, vir comprar cachaça, cara, aquilo para mim era horrível, era frustrante, totalmente. Nossa, eu me sentia assim, péssimo. E aí todo dia, e aí meu pai fazia isso todo dia comigo, eu era criança e tal. Mas chegou um dia que eu falei assim pro pai, eu falei assim, ele falou assim, filho, ó, Júlio, né, grosso, tá? Júlio, vai lá buscar, ó, 51 do velho lá. Eu disse, pai, não vou não. Eita. Primeira coisa que eu falei, pai, não vou. Como assim, menino? Você tá louco, não sei o quê? Eu falei, não, pai, eu não vou. Aí eu não deu tempo nem de explicar, né, o porquê que eu não queria ir, né.
Já levei uma surra. Só que a surra não era igual hoje, né? A surra era a surra, né? E aí eu dei esse basta, né, quando criança. Por quê? Porque normalmente, quando que acontece esse basta? Quando aquilo chega um certo momento da vida da gente que tá empurrando aquilo de goela baixa para você e você não quer mais aquilo. Chega uma hora e fala, cara, eu não quero mais. É a mesma coisa de relacionamento. Chega uma hora que você fala assim, cara, não dá mais para conviver com essa pessoa. Tem que dar um basta. Então, o primeiro basta que eu dei foi essa com meu pai. Apanhei bastante e aí, né, a vida foi me trazendo muitos outros... Depois ele te pediu de novo? Não, daí nunca mais me pediu. Nunca mais. Aí os outros irmãos foram, né? Mas eu era o único que ia. Único não, um dos únicos, né? Mas era mais eu, porque como eu era super obediente, então, cara, Júlio, tava de prontidão, né? E aí chegou um dia que eu falei, não, pai, não vou. E você sabe, Júlio, como terapeuta que até pode me ajudar nesse assunto. Essa história que o Júlio trouxe pra gente, ela serve muito à questão do que muitas pessoas não prosperam, né, Ivy? Porque quando a gente não dá esse basta para nossa fonte criadora, né, caramba, porque é uma das coisas mais difíceis dar o basta para quem deu a vida pra gente, o cordão né? De umbilical falar, olha, ali. é isso, sabe? É esse limite da dependência emocional. Isso não mais faz bem para mim. Eu não quero fazer, então eu dou um basta. Então, o quanto isso é importante, porque se o Júlio continuasse dizendo sim para algo que faz tão mal para ele, conta aí como é que fica a vida financeira do Júlio a longo prazo. Eu acho que essa questão de dar um basta, né, muito mais do que só dar o basta, ela coloca a gente de volta para o nosso lugar. Nós recuperamos o nosso poder. A gente volta para si mesmo. Às vezes a gente fica vivendo, né, nos moldes do nosso pai, nos moldes da nossa mãe, nos moldes dos nossos irmãos, nos moldes de um outro relacionamento, o tempo todo. E aí a gente vai se perdendo de si. E quando a gente se perde de si, a gente se desconecta da nossa vida, do nosso poder. E é o que a gente começa a fazer? Água abaixo. A gente começa a descer, é uma descida, sem fim, a gente vai se perdendo. Então, às vezes, esse lugar de basta é recuperar mesmo a nossa força, quem a gente é, a nossa verdade. E, claro, com muito respeito, né? Com muito respeito, com honra, na medida do possível, porque a gente também não é perfeito. Então, com essa honra desse lugar do tipo assim, olha, até aqui pra mim já tava goela abaixo. A partir daqui eu não consigo mais. Eu não consigo mais. E aí a gente dá esse basta, a gente coloca esse limite, a gente diz esse não. E que é tão difícil para algumas pessoas, né? Igual você falou, puxa, eu fui o único dos meus irmãos que falou esse não. E você pagou o preço de ter dito esse não também. Porque às vezes a gente acha... Agora o preço, né? A gente acha que vai dizer um não, porque é o que a gente quer, né? Eu vou dizer o não, e às vezes a gente deixa de dizer o não, porque a gente não quer pagar aquele preço. Se eu disser não, esse cara vai embora. Se eu disser não aceitar esse mínimo aqui, eu não vou ter ninguém. Se eu disser não pra esse chefe ou não pra esse amigo, eu vou ficar sozinho. Se eu disser não, eu vou apanhar. Você já sabia que ia acontecer. Com certeza, né? E assim, né? Pelo regime, né? Que a gente fala, né? Antigamente, na própria, né, a educação, né? Hoje é diferente, né? A gente nunca chamava, eu, por exemplo, nunca chamei o meu pai de você. Né? Nunca tive isso. Se eu chamasse de você, eu apanhava. Eu também apanhava. Aí tal, senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor, sim pai, ok pai, tudo bem pai, sim senhor. Né? Então mudou de... Só que aí, o que eu falo, tudo que é ruim, vamos lá, há uma frase filosófica de novo, né? Todo podcast ele tem uma frase filosófica. Agora na edição podiam colocar... E no final a gente vai ter que fazer um livro com todas as frases. Vai. Acabei com o momento filosófico do Júlio, pecado. Então assim, todas as coisas ruins nos faz crescer. Todas as coisas tira ruins. da zona de conforto, né? Não, porque assim, todas as coisas ruins, o que é bom, o que é ruim. O que é o mal e o bem, né? Então vamos pensar desse lado. Nossa, que profundo. O que é bom e ruim? Não sei se eu tô, cara, que horas Nem são? O que é bom e o que é ruim. Profundo. O que é bom e o que é ruim?
nem sempre aquilo que é bom faz bem. E nem Nossa, sempre aquilo calma, que é calma. ruim, certo? Não tô conseguindo Te acompanhar. traz o mal. Malefício e benefício. Então, pensa, vamos raciocinar. Lembra que eu Você falei? tá exigindo demais, a tomando- gente já é quase 19 horas. Tomar remédio, Aprofundou. dependendo do remédio, é ruim. Traduz. Que pode te fazer bem. E vai te fazer bem. Certo? Por exemplo, malhar é bom ou é ruim? Malhar é ruim. É bom a longo prazo. Mas é bom pro Ou teu às vezes corpo. é bom foco, até mesmo no Isso, dia, é bom pro né? teu corpo. Mas, Você cara, vem quem é que vai ficar... aquela Querendo ou não, né? Ficar ali pô, é ruim. O que é bom? O resultado comer- que vai me trazer. O resultado que vai trazer. Comer é bom? É maravilhoso comer. Dependendo do que você come e a quantidade que você come é ruim. Então, nem tudo que é bom, certo? Nem tudo que é bom vai ser bom sempre bom. Ele pode ser ruim. E às vezes coisas que são ruins vai ser bom. O não é bom. Ah, O não é excelente. O não é essencial. O não é o o não que você dá pro o outro, é não- o sim que você diz pra você. O não é melhor do que o sim. O sim Não, mas te mantém. Depende, Olha eu vou só. fazer o trabalho da Ive, Não. depende. Não, o sim, olha lá, o sim te mantém. O não te traz possibilidades e probabilidades. Vamos lá. Quando a gente fala não e sim. Você chega no cara e fala assim, quero um aumento. Aí ele fala, não. Primeira coisa, ele fala, não. Aumento? Não. Eu sempre falo assim, cara, você quer aumento? Trabalhe mais. Mereça o aumento. Você nem precisa pedir. É por merecimento que a gente vai achar, cara, esse cara é excelente. Eu tive um menino que trabalhou comigo, que durante 2 anos, ele faltou 2 dias porque estava doente, e ele veio trabalhar doente e eu mandei embora. Porque ele veio doente. É um exemplo. Eu sou esse tipo de pessoa. Cara, faça chuva, faça sol. Só se eu morrer para não cumprir com aquilo que eu falo, né? Eu sou extremista, né? Então, sempre esse não, né? Nem sempre o não é ruim. A maioria dos nãos nos faz... Só que depende da pessoa, né? Aí, quem que tá absorvendo esse não? Porque quando você fala assim, não, e a pessoa fala assim, magoei. Ou, putz, vou desistir agora. Não dá. Não tem laço Não tem emocional. O cara não tá fortalecido. Ai, gente, eu A levei tanto não pessoa- nessa vida. Começar que eu fui Né? querer ser a atriz da Globo, né? Sim, aí o basta Quantos vem por não eu isso. levei nessa vida. O basta vem o quê? Vem ou muito do sim, ou muito do não. Quando você ficar recebendo, não, fala, basta, agora eu não quero só receber, não. Vou receber um sim. Vou fazer para receber um sim. É que nem prova, né? Se você não estuda, cara, tua nota vai ser ruim. Se você estuda, tua nota vai ser boa de acordo com aquilo que você estuda. Ah, mas sempre tem a recuperação. Não. Aí, esse mal da recuperação foi criado. Isso aí foi criado. Desculpa falar No assim. capeta. Isso foi criado por um idiota. Não, o cara que falou assim: não, vai ficar de recuperação. Vamos fazer um Ai, mas sistema. eu não estudava o ano inteiro e quando chegava dezembro eu aprendia tudo que tinha que aprender e passava de ano, nunca Mas aí reprovei. que tem. Aí é o quê? Ai, eu sou péssimo exemplo, gente. Começou a nossa discussão. Não, mas aí. Não, tem que estudar. Segunda. Não, isso vai depender de cada pessoa. Ai, eu era mais burra da minha sala, Ó, mas eu sou- depois que eu descobri que eu era. Você era boa na agilidade, você aprendia rápido. Eu era rápido. Aprende verdade. rápido. Ó, retém rápido, executa, Aí eu passa e ficava depois um ano armazena. pra aprender uma coisa. Deus me livre. Na recuperação eu aprendia tudo. Eu nunca reprovei de ano, mas eu nunca passei direto. Porque eu não era programada que nem vocês. Não, mas ninguém era. Gente, vamos lá. Claro que é, tem os Não. estudiosos. Tem os estudiosos, mas o cara pode Olha estudar lá, a vida. aquela ali tem uma cara de CDF. Você devia sentar na turma do meio. Eu sou nem reclamo dos outros. Você ia pra igreja lá com 7 anos de Não, mas idade? pensa assim, eu sempre gostei de aprender. E sempre aprendi sozinho. Eu sou um cara de aprender sozinho. Eu também sou de aprender Eu sozinha. gosto de aprender sozinho. Só que é o seguinte, eu fui Eu para um também sou curso. Então eu fui para um curso. Para quem não sabe, 3D Max. Fui fazer um curso, tal, não sei o quê, e aí tava lá. Rapaz, pensa num cara aqui, né, capiar do mato. Quando olha, vê aqueles computadores, aqueles troços, aquele 3D. E os caras começavam a falar de bones, vértices, não sei o quê, palavras. Eu falei, mas Deus do céu, tudo em inglês, né? O meu inglês é horrível.
Meu inglês é horrível. Mas, rapaz, aí o que aconteceu? Aí eu fiz o curso e o cara me passou. Daí eu falei, não. Ah, veio o certificado. Não, não quero certificado. Eu falei pro cara, rasga esse certificado aí. Eu não aprendi. Eu não sou merecedor desse certificado. Eu falei, porque eu fiz o curso, tantas horas, né? Curso, tantas horas, prática, tá lá no negócio e tal. Não tem, né? Não tem a prova final. Aí eu falei, não. Rasga esse troço aí, não quero não. Vou fazer de novo, vou pagar e vou aprender. Aí eu fiz de novo o curso. Só que daí, quando eu fiz o curso, aí a minha mente abriu. Eu falei, cara, agora sim tô entendendo o negócio. Porque você não vai aprender, às vezes, de primeira, vai depender muito das coisas. E como era tudo em inglês, e eu nunca soube inglês, eu falei, cara, eu tô no mundo perdido. Só que aí, quando começou o curso novamente, eu já era o aluno número 1. Porque eu já sabia o caminho das pedras. Tá entendendo? Então, de todos que estavam, eu era o número 1. Então, o que eu fazia? Sempre. Eu estudava mais que os outros. Eu sou péssimo em português. Meu português é horrível. Desculpa falar assim. Eu sou péssimo porque eu tenho dislexia. Né? Então, as palavras embolam. Às vezes eu tô lendo uma frase e a frase não tem nada a ver daquilo que tá escrito. Eu leio uma frase que não tem nada a ver. É impressionante. Assim. As palavras trocam e trocam toda a frase. Assim. Tipo, eu tava lá, o caminhão, que não era caminhão, era confusão. Caminhão, não sei o que, é confusão. Eu caminhão... também faço isso, mas isso não é, pra mim não é dislexia, não. Mas não. Eu tive uma professora que me traumatizou. Eu sou até hoje. Não, assim. Mas eu leio a palavra 10 e eu... Quem vê meus stories, quem me acompanha nos meus stories, eu falo, eu vou deixar. Escrevo tudo errado. Eu escrevo errado. Não, eu troco a palavra. Eu também. E aí você lê. Eu também. E eu leio várias vezes quando eu vejo escrevi errado. Isso é dislexia. Não que escrever errado, você lê errado. É a minha professora de português da 4ª série que me traumatizou. Então, aí você deu um basta pra ela. Mesmo assim, eu prosperei. Nem basta, eu não, fiquei porque rica. A prosperidade não tá só apenas naquilo que... Ó, esses dias uma cliente... Não tá só... Não. Não, eu não tô discutindo. Não, calma. O que... Eu tô concordando. Esses dias atrás, teve uma menina fazendo podcast aqui, né? Daí ela falou assim, filho, ó, você tem que estudar. Aí ela olhou assim, pra ser alguém na vida e ganhar grana, você tem que estudar. Daí ela falou assim, mãe, tem muita gente com faculdade, pós-graduado, trabalhando para quem não tem o 2º grau. E é uma verdade. E é uma verdade. Se você olhar, tem muita gente que são empresários e são milionários que não chegou a fazer o Mobral de antigamente. Mas teve uma ideia, ele teve um insight. O que é Mobral? Não é da tua época. E é da tua? Não. Não, mas... O Mobral como fosse a primeira série. Ah, tá. Mobral, lá... Né, tem a pré-escola, a pré-escola e o Mobral é o primeiro ano. Você sabia o que é Mobral, gente? Pega lá no dicionário. Fica sozinha, fala, vai lá no Google, não, eu nunca ouvi falar. Dá um Google ali, dá um Mobral. O Mobral é isso, Tá. é quando você não completou da primeira à 5ª ali, você não tem o Mobral ali. Então tem muita gente que não tem a 5ª série, né, enfim. Então, basicamente, vem dessa forma. Então, né, você vai prosperar, você vai... dependendo dos caminhos, e aprender é justamente isso. A vida é um aprendizado, então nem sempre você vai falar assim, cara, esse aqui eu vou aprender e vou ser top. Não, às vezes você aprende, cara, e não consegue. E quando é que eu dou um basta, né, dentro dessa situação? Quando eu falo assim, cara, não, chega, tô fazendo uma coisa, tô batendo naquela marreta, né, marretando aquele troço, tal, e não tá dando resultado. Cara, não insista naquilo, dá um basta Discussão naquilo. do outro podcast começou aí. Começou aí. Dá um basta daquilo, mas não perca o objetivo. Não. Olha lá, viu? Não perca o objetivo. O objetivo final não é o final. Se você assistiu o outro podcast, você viu que ele já veio Como meu lado. Ana ganhou. Não, mas é hora que você vai dar um basta, pô. Você vai ficar no relacionamento. Não fica batendo a cabeça na parede. Desiste. Não desisto, não. Aí é outra escola. Vamos normalizar o desistir. Vamos normalizar o desistir. Então, hashtag desista quando precisar. Não, se você... Quando é que eu vou desistir? Não desistir.
Você vai parar com aquilo não te serve. Fica batendo na parede, dá pra você Não. ir pra outro caminho. Isso, Larga muda o tudo caminho. de mão. Mas você não tá desistindo do objetivo final. O que eu Exato. falo é o final. Mas às né? vezes E o acho que uma objetivo final coisa também importante pra não E gente chega falar. lá não presta, né? Sabe o que o paraíso não é o paraíso. Nossa. Mas o caminho foi o aprendizado. O caminho é Porque o as pessoas aprendizado. ficam focadas no Eu acho uma aspecto coisa da- importante falar dessa questão do não, do basta, né? Que muitas vezes a gente recebe o sinal de que aquilo era um não desde o início. E às vezes esse nosso basta só vem da nossa teimosia de ficar insistindo numa coisa que desde o começo você já sabia que não era pra você. Então, às vezes, se pergunte se você já recebeu essa intuição, esse sentimento do, ai não, isso daqui é um não. Ou lá no começo, sabe? Lá no começo, quando você olhou e falou, acho melhor não. Só que aí você vai insistindo. Aí você vai insistindo. Aí você começa a jogar energia ali. Você joga energia ali, você joga energia, você fala assim, meu Deus, mas eu já joguei energia nesse relacionamento, já joguei energia nessa amizade, já joguei energia nesse projeto, e lá do início tinha uma voz dentro de você falando assim, não entra aí. E aí você fica insistindo e no final das contas você encontra esse lugar de basta, porque as coisas, entre aspas, né, não dão certo, e aí você se vê finalmente com coragem, com força, de falar assim, não, realmente, isso daqui não é pra mim. Vou embora. Vou desistir deste barco. Estou pulando o barco. Eu acho que a vida é que nem um labirinto, assim. A gente vai, sabe aquela parte do labirinto que não existe saída? Que você fica batendo a cabeça na parede? Eu acho que é que nem o Júlio fala, não precisa desistir do destino final. Tipo, eu quero um relacionamento. Mas já saí para tantos dates e não deu certo, não foi legal. Não precisa desistir, né, de querer ter um relacionamento e se casar. Mas bateu a cabeça na parede, poxa, eu tô atraindo e manifestando homens iguais. Aí eu posso parar, respirar, ver internamente a postura que eu tenho que mudar, porque no labirinto sempre dá para você dar uma volta, você volta um pouquinho e encontra outro lugar que tenha uma saída para algum lugar ali. Aí a gente... E aí Porra. gente... E aí, Eu vou contar uma aí história. Então conta. Eu quero contar a história. Eu? Posso? Da minha mãe, gente, que eu achei que muita mulher vai se identificar com isso. O basta que eu tive, porque Pablo Marçal fala sobre isso. Pablo Marçal, né, que vai dar a treta aqui. Eu não acredito que você gosta de Pablo Marçal. O pessoal, sempre que eu falo em live, elas ficam revoltadas. Mas isso é normal, ninguém... Não assim, precisa gostar 100% do Pablo Marçal, mas eu aprendi bastante com ele. Eu não concordo 100% com o Júlio e eu gosto dele e aprendo com ele. Aprenda um pouco de todo mundo, gente. Exatamente. Não concordo 100% nem comigo. É verdade. Vou concordar 100% com alguém, gente. Eu tô mudando o tempo todo. A gente muda. Aí, olha só, a gente sempre tem que pegar o bastão, assim, da vida dos nossos pais, né? Tipo, a gente pega a vida e vai pra vida seguir. Quando a gente fica nessa dependência emocional, né, que a gente não consegue prosperar em direção aos nossos sonhos com facilidade, porque a gente sente culpa. Culpa de fazer dinheiro, culpa de fazer diferente, e muitas vezes a Ive sabe muito bem sobre isso, a gente está vivendo o destino dos nossos pais por culpa, né, porque não querer fazer diferente. E aí, o que acontecia? Eu tinha essa dependência emocional com a minha mãe muito grande, né? Então, eu já tinha o meu filho, eu já tinha a minha casa, eu já pagava as minhas contas. Mesmo assim, o que minha mãe me falava, sabe? Quando minha mãe mandava uma mensagem, minha energia já mudava ali, sabe? Eu ficava assim, quando ela vinha me visitar também, sabe aquele negócio de, ai meu Deus, eu gosto da minha mãe, mas ela me irrita? Minha mãe era assim. E ela se esforçava, né? Aí, gente... A minha mãe sempre ia na minha casa, esse foi o basta mais incrível que eu dei na minha vida para eu se tornar mulher. Porque antes desse episódio, eu era uma menina mimada batendo o pé pra vida. Falando, ai mãe, você não ia dizer, ai mãe, não sei o quê. E como a gente vê a nossa mãe, Ivy pode falar melhor sobre isso depois, como a gente, define muito como a gente vê o dinheiro, como a gente vê os nossos relacionamentos. Até aí minha mãe chegava na minha casa. Antes da minha mãe chegar na minha casa, você vai se identificar com isso. Até minha mãe chegar na minha casa, eu limpava a minha casa, eu arrumava a minha casa, deixava tudo limpo, porque eu não queria que minha mãe chegasse e não me criticasse. O meu sonho da vida era que a minha mãe chegasse na minha casa e falasse, que linda, tua casa tá limpa. Mas a sujeira está na mente da minha mãe. A sujeira tá na cabeça da minha mãe, sabe? A minha mãe entra em qualquer lugar, ela acha sujeira. E aí...
ela chegava na minha casa e falava, mãe, vem tomar um café aqui em casa. E ela ia. Aí, quando eu vi, ela tava esfregando as paredes da minha casa, assim, sabe? Um dia ela foi lavar a louça da pia lá, do café, eu falava, não, mãe, não precisa. Ai, mas essa louça tá muito suja. E essa parede aqui. Daí, quando eu vi, ela tava esfregando a parede da minha pia. E isso me deixava muito brava, muito chateada, porque eu falava, meu Deus, parece que minha casa nunca tá perfeita pra minha mãe, sabe? Parecia que eu vivia pra minha mãe. Até que eu comecei a diminuir os convites para ela, né? Eu parei de conviver com ela, porque aquela atitude da minha mãe me machucava muito. E aí eu ficava batendo pé, né? E na esperança que um dia eu ia fazer com que a minha mãe gostasse da minha casa do jeito que era e que eu ia limpar a casa como minha mãe queria. Quando eu entendi que não era isso que eu tinha que fazer, eu fiz o contrário. Sabe o que eu fiz um dia? Mas o meu basta foi meio Ariana. Porque, Júlio, quando eu chamava minha mãe. Sujou toda a casa. Quando eu chamava minha mãe pra ir na minha casa, era um pavor, porque eu limpava, eu lavava toda a minha casa, sabe? Deixava tudo arrumadinho. Aí eu deixei a minha casa, e minha casa é bem arrumada, bem arrumada. Eu deixei minha casa toda desorganizada. A minha mãe chegou, filha, você tá bem? Você tá doente? Deu, não. E aí eu cheguei pra ela e coloquei o limite. Mãe, foi a primeira vez que eu falei, essa aqui é a minha casa. Eu só quero que você sente e tome café. Ela ficou meio chateada comigo, não foi legal, porque ela ficou meio chateada, ficou uns dias sem falar comigo, mas eu falei que aquela era a minha casa. Eu não precisava ter bagunçado, Cada é qual óbvio, manda né? na sua casa, né? Eu falei, mãe, lá na tua casa tá tudo bem, se você gosta das tuas panelas areadas, não sei o quê, mas a minha casa é essa, você consegue aceitar? Ela foi brava, pra casa doeu bastante, porque eu fiquei com bastante culpada, assim, sabe? Fiquei, ai, meu Deus, que droga, minha mãe não me gosta mais, não sei o quê. Mas foi o basta, porque quando ela foi lá de novo, minha casa tava ok, e ela falou, tá bom, né? Vou tomar café, né? Posso lavar a louça? Não, mãe, pode deixar a louça aí dela. Tá bom, o que a gente faz agora? Vamos sentar lá no jardim. Ah, tá bom, vamos sentar no jardim. Com medo, assim, sabe? Só que aquilo não era sobre a minha mãe. Foi sobre a minha postura interna que mudou completamente. A minha relação com o dinheiro mudou depois daquilo. E isso muito que a gente defende e trabalha dentro do nosso método, que temos uma comunidade de mulheres, eu e Ive, e trabalhamos muito essa postura que temos dos nossos pais, esse limite que o Júlio trouxe para o pai dele, define muito o sucesso que ele tem hoje. Porque quando a gente não consegue dar esse limite lá na infância, Freud fala, né, sobre os 7 primeiros anos de vida que carregamos na nossa mente, a gente continua manifestando os nossos pais em pessoas diferentes. Então, gente, eu vi a minha mãe, já tive uma sócia igualzinha à minha mãe, já tive um namorado igual à minha mãe, sabe, que lembravam os movimentos da minha mãe, que me criticavam como a minha mãe. Eu falava, meu Deus, parece que no mundo só existe a minha mãe. Aí quando eu consegui trazer limite para minha mãe e pegar o bastão da vida, assim, sabe, essa vida é minha, eu escolho as minhas coisas, eu sou capaz de escolher, eu sou uma mulher madura, eu trago esse limite. E foi isso que eu falei nos meus stories hoje, sabe? Essa dependência emocional é cortada através de você comunicar os seus limites, não é com briga. Porque se minha mãe fosse lá em casa e falava assim, ai mãe, você é isso, aquilo, eu estaria batendo o pé. Fala, não mãe, essa é minha casa. Só que o basta que eu tive que dar doeu muito, porque o medo que eu tive dela nunca mais voltar na minha casa, e ela demorou para voltar na minha casa. E a minha mãe também tem uma menina ferida dentro dela e falava, eu não vou na sua casa porque... A minha mãe falava assim, entendeu? Ai, meu Deus. Demorou, mas ela voltou. E quando ela voltou, hoje eu sinto que eu e minha mãe temos duas mulheres conversando. Hoje eu sinto que é isso, 2 mulheres conversando. E isso mudou completamente a minha vida com o dinheiro e a minha vida nos relacionamentos, porque eu parei de atrair a minha mãe nos relacionamentos, eu parei de atrair minha mãe nas sociedades, no trabalho. Essa mãe, sabe, que eu criava de exigência, porque o que minha mãe fazia lá na infância, ela pedia para eu lavar o banheiro. Uma vez eu quase morri. Quase esmaiei no banheiro de tanta água sanitária que eu coloquei no banheiro, porque não importa o que eu fizesse no banheiro, ela chegava e lavava de novo. Sabe, eu lavava o banheiro e ela lavava de novo. Não, era o meu sonho e eu fazia o mesmo com a minha casa. Então, esse basta que eu trouxe não foi com a minha mãe. Esse basta que eu trouxe foi com a menina que estava na minha mente querendo agradar a minha mãe. E quando eu falo, mãe, eu sou assim, eu sou diferente de você, eu consigo ir para a vida com uma postura diferente
né? E trazendo esse limite. Poxa, o Júlio, a gente está trabalhando nesse projeto, a Ivy, a gente é sócia, falou algo que eu não gostei, então eu vou trazer esse limite, eu vou falar que eu não gostei, mas de uma maneira, sabe, uma maneira madura, porque a gente tem medo de trazer esse limite, porque a gente tem medo que a pessoa vá embora e não volte mais. Acho que um ponto importante também de trazer é que às vezes a gente precisa colocar o limite em nós mesmas, né? Que às vezes você colocou no seu pai, na sua mãe, mas é muito importante que a gente coloque na gente, né? Teve um período muito desafiador da minha vida, assim, que eu engordei um monte. Engordei, tipo, mais de 10 quilos, assim. E com remédio, enfim. E aí até que eu falei, socorro, né? Eu ajudo das minhas amigas também, que me incentivaram muito, então a ambiência faz muita diferença, os seus amigos. Eles falaram assim, amiga, socorro. E eu falei comigo mesma, né? Ivy, até quando? Vai ficar assim, até quando? Vai ficar puxando esse fio, sabe? Então, às vezes, nós temos que colocar um limite em nós mesmas. E falar assim, não, chega. Eu vou até aqui. Eu não vou continuar caminhando nesse caminho. Eu vou mudar de rota. Eu vou fazer diferente. Porque a gente se perde. E a gente vai fazendo mais daquilo, sabe? Então, muito do que falta para as pessoas atingirem os sonhos, atingirem as metas, atingirem os objetivos, é dar um basta em si mesmo. O que você está fazendo na sua vida que não te acrescenta em nada? O que você está fazendo na sua vida que não está caminhando para o lado que você quer caminhar? O que você está fazendo na sua vida que está te destruindo? Que está te diminuindo? Que está te levando para o menos? Então, esse basta, às vezes, é com a gente. Não, e internamente, né? Se a gente for olhar pelo lado espiritual, né? Tudo que a gente faz em volta sempre traz problemas espirituais. Eu sempre falo assim, que quando você está bem espiritualmente, o teu corpo reage bem e você se sente bem. Quando você está ruim espiritualmente, cara, com teu emocional tá lá embaixo, enfim, a vida fica, né, depressiva, né, de certa forma, é porque às vezes você não deu um basta para as coisas que você está fazendo e que essas coisas te fazem mal. E às vezes a gente nem percebe que esse mal tá na gente, né? Quer dizer, no mal e bem nós já nascemos com ele, né? A gente não... eu tenho sempre essa filosofia entre o mal e o bem. Então, assim, cara, todos nós temos um pouco de mal e todos nós temos um pouco do bom, né? Do bem. Então, quem que a gente vai alimentar? É a mesma coisa de ter a história da gente pautada em um bom relacionamento ou ter a história pautada em um mau relacionamento. Então, eu preciso de pesar na balança o que aquilo está fazendo bem e o que está fazendo mal. Mas Porque vem uma pegadinha também nisso que você tá falando, que é perceber. É exatamente. Difícil a gente perceber. Não percebe. Quem tá ali naquele caminho, naquela roda, não percebe o tamanho do basta que você precisa colocar. E é gigante, e às vezes e é um basta, assim, ó, tipo, vamos falar, no caso de relacionamento. Às vezes a gente tá ali, cara, tentando empurrar com a barriga o negócio. Tá, o cara já traiu 3 vezes a mulher, e a mulher ainda insiste no cara. Cara, traiu a segunda vez, dá um chutão na bunda. Não, é sério, já dá um chutão na bunda. E às vezes algo tóxico. Não, e acontece porque daí é o seguinte, a pessoa, o cara que traiu, ele começa a se acostumar. Ah, se ela não ligou, né, tá de boa. Então, assim, ok, se é um relacionamento aberto, esse negócio tudo que hoje tá na moda, né, que eu não sou muito disso, aí tudo bem, cada um constrói o relacionamento que quer. Mas chega uma hora que você tem que dar um basta pra você, né, pra você se achar, não, cara, eu vou dar um basta nesse troço, porque vai chegar um momento que você vai começar a ter problemas emocionais, sentimentais, espirituais, e aí você vai cair em depressão. E Só aí que é difícil difícil a pessoa perceber. E ela não Às percebe. vezes tem que vir um estímulo de fora. Tipo, às vezes uma foto que você vê, você fala, meu Deus, como que eu engordei tanto assim? E onde é que tava o meu emocional? Às vezes um amigo, alguém de fora que vem falar, tipo, esse relacionamento aqui não tá meio estranho? Olha, você não sente que tá... Porque a pessoa que tá ali dentro daquela situação que precisa ser colocado basta, pra ela isso é meio normal. É só mais uma gotinha, é só mais uma coisinha, e a gente vai se colocando naquele meio onde aquilo fica normal pra nós.
a gente não se reconhece num ambiente tóxico, ou a gente não se reconhece em hábitos tóxicos porque vira a nossa normalidade. E, no esse é o lugar geral, mais são perigoso, né? dificuldades extremas. Aceitar. Aquilo que você trouxe, aquele fundo do poço, às vezes vem uma dificuldade extrema no nosso caminho que nos dá aquele chacoalhão. E aí você olha e fala, às vezes um infarto, um risco de vida, algo muito mais sério, né, dentro de uma relação, que te dá um chacoalhão que você fala, meu Deus, se eu ficar aqui, vai ser meu fim. E tá na hora do basta. E aí vem o basta. Porque E não precisa, né? Ah, não precisa, mas a gente não precisava de nada disso. Mas a gente... é que a gente tem o caminho de ir pelo amor, né? Mas a gente não vai. A gente- Oh, meu Deus do Não, céu. e o costume, né? A gente acaba se acostumando, se adaptando àquela situação. Exatamente. E Sapato apertado, né? Tá É, doendo, mas a cara. gente tá andando. Ai, É, tá apertado, mas Agora eu enfim. vou dar um exemplo aqui de mulher. Mulher é assim. Lá vem. Lá, vem. Corta. A gente tava indo tão bem até aqui. A mulher, Agora ela vem a polêmica. A mulher, ela vai comprar um sapato e às vezes ela olha assim para aquele sapato tão lindo, maravilhoso, e ela fala assim, cara, eu vou comprar esse sapato. Que número que tem? Tenho 36. Ah, então tá bom. Que número você calça? Calça 37, mas deixa eu experimentar o 36. Aí ela experimenta, ficou um pouquinho apertado. Falei, cara, eu vou levar esse sapato, porque tá tão bonito, não sei o que e tal. Isso é verdade. É verdade. Às vezes não cabe no corpo dela, ou às vezes tá um pouquinho apertado ali, um Opa, negocinho de nada. Falei, não, isso aqui é só Só ficar 2 na dias. postura. Aham, é 2 dias de coisa ali, eu consigo sair com a roupa. E, na verdade, aquilo é uma coisa prejudicial. Eu estou aprendendo depois de velho, a gente só aprende isso, depois né, castigando, a vida castigando a gente, que o melhor é aquilo que traz benefício para o teu corpo. Então, se o sapato está apertado, não presta. Se você está... por exemplo, eu estava dormindo virado, com a coluna virada assim. E era tão gostoso virar a coluna, não sei se... Sabe que o teu corpo está de lado e teu corpo está de lado e a tua cabeça está de frente, você está retorcida assim, ó. Assim. Tenta, isso, assim, ó, de lado assim, ó. Cara, aquilo é tão gostoso. Ai, me tá imaginando. Aham. Um dia você tenta pra você ver. Aí me tirou a foto. Eu tô dormindo que nem o É tão gostoso porque você apoia, nós vamos falar de apoio, né? Você apoia todo o teu corpo, por mais que você tá de lado, você apoia todo o teu corpo. E aquilo te relaxa. Pelo menos pra mim tava relaxando. E aí, aí eu comecei a estar com o pé torto. O meu pé começou a entortar, do nada, assim. Do nada. Do nada não, né? Três... Trabalhando duro, meses, dormindo Do errado, nada. com o pé 3 entortar. meses. Do nada, então. Do nada. Não, do nada eu percebi, né? Sim. Aí ele começou a dar um jogo, assim. Eu falei, cara, mas meu pé tá dando um jogo assim do nada. Aí nisso veio um ortopedista num dos podcasts da casa. Aí ele tava Legal. comentando sobre isso, sobre a coluna. E o que aconteceu? Eu falei assim, E o cara, que? será que sou eu? Aí ele falou o seguinte, da vértebra, que conforme você vira e você posiciona a vértebra por um longo tempo, aquilo vai modificando toda a sua estrutura, além da estrutura óssea, os seus tendões, começa a se... postura. Aí eu comecei a mancar, você acredita que começou a dar jogo no meu pé? Dá jogo no meu pé, assim, o pé começou a fazer jogo. Eu falei, mas não pode. Aí eu peguei e fiz o quê? Falei, vou voltar à minha postura normal. Então eu saí daquele estado que estava, né, de dormir assim, e comecei a me policiar e dormir só de ladinho, normal, de ladinho e tal. Porque ele falou assim, aí ele me colocou medo, né? Ele falou assim, ó, isso aí é o seguinte, pode te dar depois uma hérnia de disco. Isso pode te dar... Ele começou a falar os problemas. Ele falou, cara, corrige isso o quanto antes. Se você tá percebendo isso, corrige. Pode dar encurtamento na tua perna. Ele falou um monte de problema que pode estar dando. Aí eu falei assim, sabe uma coisa, vou voltar. E quando eu voltei, não foi bom, não. Aquela postura normal que eu estava tendo, parecia que era ruim. O novo normal. O novo normal estava ruim. Eu falei, cara, mas era tão gostoso do outro jeito.
E meu pé começou a voltar ao normal. Depois que eu comecei a voltar ao que era normal, né? A dormir do jeito certo. E não precisou de ir no médico, porque só foi uma. Então o que eu fiz? Falei, cara, basta de dormir. É gostoso, é bom, mas eu não posso. Então nem sempre aquilo que é bom a gente tem que manter. Às vezes tem que dar um basta. Também nas coisas que é gostoso, é relaxante, né? Beber demais tem que dar um basta. Tudo que é demais e tudo que faz, né, faz É que mal, tudo tem um tem que preço a dar, pagar. tudo tem um Todo preço. movimento tem um preço a pagar. Se eu viro à direita, o resultado da direita vai ter um preço. O resultado da esquerda vai ter outro preço. Não tem como. Tudo vai ter um preço. Aí a gente usa esse exemplo teu aí da mulher hoje que está com a vida extremamente sobrecarregada, que ela até prospera e faz dinheiro, só que esse dinheiro vem com um custo muito alto. Às vezes dela não vê o filho crescer, dela só pagar babá, dela trabalhar demais e não ter tempo para ela. Ela é aquela mulher com o sapato apertado que fala: eu consigo andar. A gente consegue andar com o sapato apertado. E quando a gente tira o sapato apertado, o pé se acostumou com aquele sapato apertado. É que nem colocar uma caixa pesada no teu pé, vai doer nos primeiros dias. Só que o teu corpo vai se acostumar. E aí quando você tira, sente aquela dor horrível. E aí a pessoa fala: não, mas eu vou sair daqui porque o que é a vida da mulher que viveu a vida toda extremamente sobrecarregada, com uma tensão lá desde a infância, né, ai, corre, vamos fazer tudo, tem que fazer tudo. Lá desde a infância teve caos na vida dela, ela vive no caos. Então eu tenho um mentor que fala: o que é a mulher que vive sobrecarregada sem o peso que ela carrega? Ela não é, para ela não é nada. Entendeu? Se tirar esse peso dela, a vida dela acaba. A vida dela perde o sentido. E por mais que ela queira mudança, quando ela sai dessa vida, eu falo de experiência própria, porque quando eu comecei a trabalhar de uma forma estratégica e parar de trabalhar que nem uma louca, doida, desvairada, foi muito estranho, Júlio. Ter mais tempo de vida, eu tinha culpa. Eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada de deixar meu filho na escola, juro. Aí eu sei que muita mulher vai falar: essa mulher é louca. Mas a mulher que tá acostumada a trabalhar que nem uma doida, desvairada, e achar isso bonito e normalizar, que, ai, tô trabalhando, tava lá no salão, tô trabalhando, tô viajando, mas tô trabalhando. Ai, tô aqui, fui tomar uma champanhe com as minhas amigas, mas você não sabe, trabalhei demais já hoje, eu mereço. Eu tô trabalhando, eu tô sempre justificando que eu tô trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando essa mulher de fato começa a ter mais espaço na vida dela, ela começa a se sentir culpada. Tipo, meu Deus do céu, ela faz muito diferente do meio dela, da família dela mesmo, de toda a realidade que já está criada na mente dela, no subconsciente dela. O mesmo é relacionamento. A mulher viu a mãe e as tias terem um relacionamento abusivo, um pai que abandonou, um pai que traiu, os tios também. O normal do relacionamento no subconsciente dela é um homem exatamente como ela sempre cresceu e viu ali. Só que o desejo dela é diferente do que está programado na mente dela, daquela sinapse neural que está criado. O desejo dela é ter um relacionamento incrível. É tão bonito ver essa mulherada na internet falando: eu quero um homem provedor. Só que ela não quer soltar o controle pro homem prover. Ela quer o homem provedor, mas ela quer continuar no volante, porque no volante é mais seguro para ela, porque ela sempre esteve no volante. Só que ela não sabe que para ter o homem provedor, ela tem que sair do volante. E ela tem que confiar no homem que vai ser o tal do homem provedor. Só que ela não quer soltar o copo. Entendeu? Ela não quer soltar. E esse é um exercício diário que a gente vai fazendo de confiar no que é mais confortável, de confiar no dinheiro que vem com mais leveza, de confiar no homem sim que pode fazer tudo por você, porque talvez essa mulher não teve nenhum pai. Como é que ela quer ter um homem provedor? A programação que ela tem de homem na mente dela é: homem vai embora, homem abandona, entendeu? E aí, quando ela consegue, eu tenho uma aluna dessa, aluna não, ela não foi minha aluna, ela compartilhava tudo no Instagram. Olha a história dessa mulher. Mulherada, vocês que querem um homem provedor, escutem essa história. Ela não foi minha aluna, no Instagram ela compartilhava a vida dela, que eu ia gravando stories, ela sempre compartilhando assim. E eu lá, né, louca de curiosa, querendo saber da vida dela. Ela falou: Ana. Lá vem o babado. E eu pensei que eu tava lá, né, na fofoca. E aí ela veio assim: Ana, fui criada, né, como a mãe foi criada, era eu e mais os meus irmãos, tive que crescer muito cedo para ajudar minha mãe, porque meu pai foi embora, nunca conheci meu pai.
E o meu sonho sempre foi ter um homem rico, que pudesse ter um relacionamento diferente da minha mãe, um homem que cuidasse de mim, fizesse tudo por mim. E pois bem, né? Eu manifestei esse homem na minha vida. E eu acompanhava ela no Instagram lá, o homem realmente multimilionário, rico, e ela conseguiu esse homem por quê? Porque esse homem também ajudava a família dela, de uma forma inconsciente, né? Porque ela queria se aproveitar. Então ela falava o quê? Olha, eu gosto de você e eu quero estar com você, mas eu só caso com você se você der uma casa para minha mãe. O cara multimilionário, vamos dar uma casa para mãe. É óbvio que nós vamos dar uma casa para sua mãe. Foi lá e deu a casa para a mãe. Beleza. E ela estava sempre com a mãe dela, fazendo tudo, ia no salão com a mãe dela, era a esposa troféu mesmo, né? Só que ela falava, Ana, a culpa continua dentro de mim. A culpa continua. Nossa, eu fiquei anos acompanhando, assim, alguns meses acompanhando a vida dela. Por que eu ainda sinto essa culpa? Não sei o quê, né? E aí ela bem assim, pois bem, veio outra história. Ele comprou a casa para minha mãe, fiquei aliviada, mas o peso e a culpa continuavam. E ele falou bem assim, meu bem, vamos viajar, né, para outro país, não sei o quê. Já tinha feito várias viagens com ele sozinha, a mãe sempre ia junto, né. E aí ela falou, eu já sei como que eu vou ficar feliz. Eu sei, eu vou levar os meus irmãos numa viagem também. Que você levar eles a, né, viver Leva esse a família sonho. inteira. Ele falou, vamos pra Disney. E ele falou assim, posso levar meus irmãos? O homem falou, eu acho que dá. Levou a mãe, os irmãos, todo mundo. Ela falou, agora vai. Depois dessa viagem, ela se separou dele. Porque ela percebeu que nada que ele fizesse ia sanar a culpa que ela estava sentindo. E ela não entendia que culpa era essa. Então, a culpa que ela tinha era inconsciente, de olhar para o destino da mãe e falar que ela fez muito diferente da mãe. E esse homem tratava ela muito bem, cuidava dela, e ela não conseguia sustentar. Porque assim, o que eu sempre falo para as minhas alunas e minhas seguidoras, a gente deseja, mas a gente pagar o preço do desejo todos os dias é outro negócio. Então tem muita gente por aí, Júlio, que fala, eu quero ser rico, milionário, eu quero ter um homem próspero, mas será que está preparado e tem lastro emocional para bancar a longo prazo isso? Não, lógico que não. A maioria não, porque é o seguinte, quando você fica rico da noite pro dia, que é o que acontece... o pessoal que ganha na Mega Sena. Você fica você não consegue, você não tem controle. Bom, primeiro você não tem noção do valor que tem o dinheiro. Então, a princípio assim, cara, vamos lá. Eu ganhei na Mega Sena 200 milhões. Com 200 milhões, se você perguntar para as pessoas, né, o que você faria que você ganhasse na Mega Sena hoje, agora? O que você faria? A primeira coisa que ela fala, cara, vou comprar um carro e uma casa. Cara, porra, com 200 milhões, tá bom. Quanto custa a casa e o carro? Vamos lá, vamos pensar, um carro de 1 milhão e uma casa ali de 2 milhões. São 3 milhões. Se ele esperar 30 dias, esses 3 milhões, ele compra a casa de 3 milhões e o carro de 1 milhão e continua com os 200 milhões. Então o que ele faz? Ele começa a torrar. Ele começa a gastar, porque ele sabe que, 200 milhões, ok. Só que uma casa de 2 milhões, vamos lá, 5 milhões, 10 milhões, ela requer o quê? Ela requer manutenção. É que nem um relacionamento também. Vai dinheiro nisso. Tu vai ser a esposa troféu, minha filha? Vai ter 50 mil reais para manter funcionários para poder pagar uma casa dessa. Então, assim, eu tô falando isso por experiência. Eu tenho alguns clientes que ganham, sei lá, 400 milhões mês, né? Outros ganham 3 milhões dia. Se você olhar para ele e falar assim, cara, qual que é a tua realidade de 3 milhões de dias? Ele vai falar, cara, não é o suficiente. Porque 3 milhões de dias, se a gente for olhar, calcular 3 milhões, para muitos é muito dinheiro. Mas para quem paga 20 milhões, 3 milhões não é nada. Tá entendendo? Então, assim, a pessoa não tem essa noção. E, normalmente, quando a pessoa acontece isso, ela não tem o quê? Ela não tem, vamos lá, nem como saber controlar esse dinheiro, porque é muito dinheiro. Ela não está preparada para administrar esse dinheiro. Então, a primeira coisa que ela tem que pensar é como vou administrar esse negócio, como que eu vou me preparar para isso.
Então ela não consegue. E outro detalhe é, quando eu tenho esse dinheiro que aconteceu da noite pro dia, não foi, talvez não conquistado, o cara foi lá, de repente, ou ganhou uma mega sena, ou às vezes o cara, não, pode acontecer, dele criar um infoproduto, alguma coisa, cara, que do nada assim deixou o cara milionário. Isso é o fato, acontece. 3 meses, 4 meses, pô, o cara foi lá pro auge, o cara inventou uma música. Vamos lá, o cara inventou uma música que bombou na internet, o cara foi convidado para fazer um monte de propaganda, publicidade, não sei o que, o cara ficou milionário. Em questão de um mês, assim, o cara ficou milionário. Aí depois você vai ver o cara lá sem o dinheiro, sem os negócios e tal. Vamos lá. Emocionalmente não estava preparado, certo? Intelectualmente ele não estava preparado para administrar o dinheiro e espiritualmente também não, porque daí tudo que vem fácil, diz o ditado, vai fácil, não é. É que tudo que veio muito rápido, se foi tão rápido quanto veio. Porque você não soube. Porque você não soube. Eu já ia discordar dele, mas aí ele refez, né? Que o que vem fácil vai fácil. E aí você. Sei. E aí Tu você. não concorda com o que vem fácil, vai fácil. Não, eu até concordo. Se você não souber, Sim. se você não souber Que bom, administrar o senão você ia negócio. apanhar agora. Aí, ó. Tem que saber. Aí Que vem. vem fácil, vai fácil. Depende de quem tá. Se você souber administrar. Por exemplo, eu, no meu caso, a vida, né? A vida me fez um percurso que hoje, assim, cara, entre comprar um carro de 400 mil reais ou comprar um apartamento. Compra apartamento. Mas você não precisa do carro? Eu procuro o carro, porque se eu ficar feliz, eu vou fazer mais dinheiro. Primeiro podcast que Então. a gente fez. Eu vou ficar muito feliz No carro e eu vou fazer mais dinheiro. Feliz. Essa é a ordem da mulher. Isso. E aí, como. Aí, olha só, aí agora vamos lá, administrativamente, né? Se você pegar 400 mil reais, comprar um apartamento, o dinheiro do aluguel do apartamento, tu paga o carro. E continua com o negócio. Porque o carro, ele deprecia. Então, o apartamento, ele aumenta. Porque eu tô falando da minha realidade. Então, mas como o dinheiro para mim a não me minha traz... realidade. Lembra do dinheiro? Dos episódios inteiros? Como o dinheiro para mim não me traz felicidade, a felicidade minha não tá no carro. Eu acho que a gente tem que voltar no que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. Porque eu acho que esse é um bom tema. O que tu acha disso? O que vem fácil, vai fácil? Depende da pessoa. Mas na maioria vai fácil. A maioria vai fácil porque ela não tá preparada. E tu, Ana, tu acha que o que vem fácil, vai eu fácil? amo que as coisas venham fáceis pra mim. Então, mas porque Eu você já amo se e eu amadureceu. sustento. Isso, é verdade. Agora, Isso é quem verdade. não se amadureceu, o quê? O cara vai... vai ele vai loucamente torrar, ele lá, não vai tem- torrar e vai pro buraco. Ah, Agora, eu aprendi uma coisa importante. A gente tem que trazer Pablo Marçal aqui, cara. então, só mandar o convite, tá convidado. Tá convidado. Trazer Pablo Marçal aqui, o pessoal fala... 1, 2, 3, parando de te seguir, não gosto do Pablo Marçal. Gente, aprendi com o Pablo Marçal a fazer o tal da dívida de alavancagem. Entendi que dívida de alavancagem, que é um termo que usa no mercado financeiro, não é só lá no mercado financeiro, mas são em movimentos que você faz. Então, hoje, Júlio, eu não tenho medo de investir em algo que vai me fazer ter mais trabalho. Eu não tenho medo de investir em mais terras, em mais O sementes, Júlio em mais ideias. ia infartar com isso, né, não, Júlio? Não, eu invisto. Ó, Não, mas não é investir. É investir muito daquilo que você tem naquilo que você acha que vai te trazer mais. Eu tenho que ter um homem emocionalmente bem do coração. O Júlio, veja bem. Eu sou muito de calcular as coisas. Não, se eu tiver um marido por que isso que eu tô calcula falando, as coisas, vai dar muito Não, mas assim, errado. Mas é que é o meu estilo de vida, cara. O meu estilo de vida é porque, que nem diz a Ive, né? Eu sou o meu próprio produto. Sim, Né? sim. Então, você pode ver, eu não ostento do jeito que eu poderia ostentar, assim, porque não faz sentido pra mim. Mas tudo que uma viagem que eu faço, quando eu faço um movimento, gente, eu fiz um movimento, eu fui pro Rio de Janeiro, agora um dia só buscar meu filho. Só porque eu fiquei num hotel diferente, já me deu um movimento diferente nos meus stories. Mas isso, Então eu tenho a melhor vida da face do mundo mundial. mas você sabe que isso é uma coisa legal, porque assim, ó. Mas pra minha realidade. Isso não serve pra todo mundo. Não serve. E eu sempre falo assim, cara, se você vive num mundo ou na tua sociedade, porque a sociedade a gente tem larga escala da sociedade, né? Então a gente tem lá as pessoas que têm dinheiro, os que têm muito, os que têm bastante, os que têm muito e os que têm que nem sabem o quanto tem, né?
que o imposto do cara já deixaria a gente milionário ou bilionário, né? Então, se pegar o imposto do velho da van, né? Tá convidado aí para vir conversar com a gente. Se você pegar o imposto das empresas dele, a gente ficava bilionário. Mas não pode ter medo. Eu não Mas não tenho pode. medo, Não. eu jogo mesmo e eu faço uns jogos muito loucos. Não, Não, mas mas e o Júlio infartar Infartar. com você. Não, mas aonde se que eu fosse meu arrisco? sócio. Olha. Não, mas não é risco, não, acho que você não tá entendendo. Ah. Não é risco, é fazer primeiro Pra depois ver que vai dar certo. Se e vai dar certo ou não. e contar que vai ser aquilo dando certo que você vai pagar aquilo que você fez. Vai dar sempre certo pra mim. Pra você vai dar certo. Pra mim, eu vou na fé. Eu vou na fé passo a passo. Vou na fé passo a passo. Mas já aconteceu isso. Eu já fiz isso. Então aí aqui tá, né? O fato de que, por exemplo, cara, vou jogar. É que nem jogo, né? Vou jogar toda a minha carta ali. É um risco. All in. É um risco. Então, você pode se arriscar. Só que eu hoje eu não posso me arriscar. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho lembra da segurança da mulher? A mulher quer segurança. Exatamente. Eu não posso me Deus a arriscar, Deus. eu não posso perder tudo. Parte da mentalidade do meu marido tem que ter assim, mas não pode ficar fazendo cálculo também. Não, senão vai não. me desesperar. Não, mas é cálculo para prosperidade. Vamos lá, ó, vamos lá. Não, se o homem ficar que nem você faz lá, essa bolsa é tanto, esse carro é tanto, já me leva pra baixo. Não, mas não é isso. Aí eu vou falando, já não vou te deixar feliz, vou te deixar estressado, você vai pro trabalho estressado, ninguém vai prosperar, vai todo mundo ficar pobre. Mas assim, ó. Enfim, assim encerramos esse podcast. Então, gente, vamos encerrar esse podcast. Se você acha, né? Se Mas você não acha. concordem, mulheres. Vou Eu concordar. vejo um post tão importante no Instagram, utilidade pública. Olha, o humor da mulher depende do homem. E o humor da mulher... Não, peraí. Calma lá, refaz. Pera, gente. Calma. A felicidade da mulher depende do humor do homem. Isso. E a prosperidade do homem depende do humor da mulher. Ou seja, os dois se retroalimentam. Faz O homem que ciclo aí. entendeu que deixar a mulher feliz ele fica mais próspero, ele ganhou o jogo da vida. E é um desses que eu acho, eu procuro na minha vida. Cadê? Quero entender assim, quando eu dou essa bolsa pra essa mulher, ela me deixa mais feliz? Eu mais feliz? Prospero mais. Quando eu levo esta mulher, quando eu dou uma Porsche pra essa mulher de presente, ela me deixa mais feliz? E ela mais feliz me deixa mais próspero? Eu trabalho mais feliz? Mas como é que essa eu mulher. vou ter mais Mas dinheiro? como é que essa mulher te tirando o dinheiro que você tem? Que você. Não, você vai estar feliz, mas vamos lá. Uma Porsche não é pra qualquer um, né? Vamos lá. Então o cara tem que ter bala na agulha. Pra você dar uma Porsche. Ou não. Não, pra você dar uma Porsche. E se não tiver ideia a bolsa igual? Não, aí pode dar uma bolsa, algo nesse sentido, mas você tem que dar Mas de tem umas acordo. bolsas que tá Não, quase mas você tem que dar de passando. acordo com o que você tem. Você não vai dar um espaço maior que tua perna. Calma. Mas a mulher vai ser feliz. Mulher leve, mulher vai- que tranquila, Que feliz. mulher leve e feliz. Mulher Aí leve a e feliz mulher com vai bolsa. falar assim, aí o homem vai falar, ai, essa mulher é tão linda e maravilhosa. Meninas. É que as mulheres não entendem o poder delas serem mulher Meninas, do lado dos homens. Vamos Ai, ser cuidado. felizes assim, ó. Você dá o presente. Um bom esposo, um bom relacionamento, que ele, primeiro, te ame, nunca te traia, tá? Começa por aí, que te ame, nunca te traia, nunca te deixa faltar nada. Esse é o mínimo! Não, pera aí, é o mínimo não. Básico, é Ué, feijão com e arroz. nunca te deixar faltar nada, não é feijão com arroz. Não, é que você não chegou aí. Não, Mas que nunca me te deixar ame faltar e nada. não O que me que é? traia. Não, e o que que é nunca deixar faltar nada? Ok, mas É que vamos nem lá. você falar assim, E se eu te Ana, pra desse- você andar na rua bem, E você se eu tem der que a estar bolsa vestido. pra ela, ok? E ter uns 3 relacionamentos fora, tá bom? Ah, você tá colocando coisa, você tá tirando mas básico. Não, o problema é, se você não pode dar a bolsa e você dá. Não, vamos lá. Isso, não Se- você tirar o básico pra dar bolsa. Não, mas não é o básico. Nós estamos falando o seguinte, O básico é de você amor. não Ó, trair. vamos lá. Não é básico. É respeito. Não, básico não é respeito. Mas assim, ó, vamos lá. Começou, ó. São Teve relaciona- não 2 são minutos pra relacionamentos? terminar o podcast. São, mas ó, mas Tem trazendo gente, esse assunto tem que a gente mulheres. trouxe igual o que a Ana tá trazendo ali é do tipo assim, ó, se o homem alimenta a mulher, nesse sentido, não do sentido de prato de comida, né? Se o homem Não, sim. alimenta a mulher alimenta o homem fica mais rico. E Mas- o que tu tava falando era, veja bem, porque se essa mulher tá se alimentando de uma coisa que suga tudo do homem,
Aí não vai ter mais nada. Aí não vai ter mais nada. É isso que você tá querendo É dizer. isso aí, E é é isso que isso você tá aí. dizendo? É. É Isso. isso aí. Pronto, sejam amiguinhos. Então Não. vamos terminar agora. Não, é que vocês estão dos dois lados diferentes da gangorra. É, eu tô falando. Aí é o que a você Ana tá do falando é básico. o passo maior Eu que a concordo. perna que vai te trazer o próximo passo. É isso que ela tá falando. E o que tu tá Sim. falando é, não, Deus me livre. Não, Deus me livre. A mulher fala assim, não, cara, eu preciso... Ó, vamos lá. Você tem dinheiro pra comprar o quê? Vamos lá. Dá o que você pode dar, mas o básico não vem me colocar o básico na lista. Mas não tô falando Ai, não te trai amor. Não, gente, mas o que é não, básico? O básico é o amor? Óbvio! O amor Mas é o você tem que, no princípio. Gostar de mim não me Não, trai. sim, mas esse é o princípio. Oxe, Então, esse é o principal. Ah, Não é o dinheiro. não É o é o principal. dinheiro, mas daí como é que eu vou ter filhos com esse homem que não pode nem pagar a escola Não, do meu aí filho? não tô falando do dinheiro, mas tô falando. A gente não Deus pode me trocar valores Eu não por posso falar dinheiro. Deus me livre, né? A gente não pode. Não, a gente não pode trocar valores por. A gente não pode trocar valores por dinheiro, gente. Mas valores é o básico, Júlio. Não, mas não tem isso. Ó, eu conheço gente. Vamos lá. Tuas filhas Vamos lá, estudam numa escola vamos legal e tem um lá. plano de saúde, não é? Olha só, eu saí já com empresários que, em viagens, a esposa grávida, eles foram pra zona. Não, gente, mas peraí. A gente tá Mas indo a lá mulher- pros extremos Não, mas a também, mulher. né? Não, ok, mas ele dá tudo pra mulher. Ele dá carinho, dá amor. Ele só não dá o quê? Fidelidade. Ah, mas daí você tá tirando o básico. Mas aí, Você tá não, tirando a aqui, base. básico, a mulher tem carro importado, a mulher tem viagem, ela tem tudo. Só não não tem o só não básico. tem uma coisa. Não, só não tem uma coisa. Fidelidade. Ela tem braço, perna, tudo, mas daí depende dela porque que é Então, o principal. Não, Porque mas pra mim isso isso que daí é eu o tô falando. básico. Mas aí, mas isso é um princípio. Mas o homem tem que conseguir me dar mais do que eu tenho hoje, porque senão não faz sentido. É. Entendeu? Mas vamos Esse lá. é papo pra outro podcast. Vamos que pro vai próximo ser- podcast. Será? Mas aí você tem que. Eu acho que não, Aí eu acho você- que a gente tem que trabalhar Aí esse tu assunto. tem que dar um basta. Tu tem que dar um basta nesse homem. Porque se ele te trai, ele te dá tudo. E se ele Mas não... eu concordo Você Tá, Aí não, tem que dar um e se basta. ele mas não eu trai? não Hã? trair é o básico. Não, aí tá perfeito. Se Aí, ele não aí, trair, ele aí, pode me meu dar a amigo, bolsa? aí, meu amor. presentes. Não, claro E se que ele pode. não trai e não dá a bolsa? Como assim? Se ele não trai e não dá a bolsa, daí ele tá lascado. Aí tem que dar um basta. Aí tem Não, mas, ó, Não, a bolsa que eu tô falando é dar um presentinho, Não. um mimo, um restaurante. isso, umas gente, isso é florezinhas cavalheirismo, isso é bonitinhas. amor, ó. Vamos, Então. ó, isso é amor. Gente, o que é amor? Ih! Não, vamos lá. Não, quando você, ó, você dá o melhor ou o pior pro teu filho? Eu dou o melhor. Por quê? Mas aí o melhor Entre eu teu posso. filho- Melhor entre- que ela pode, Que é melhor que que eu ela faço. acha que é. Isso. Vamos lá, Não um presente. necessariamente Quando é. que você presenteia o seu filho? Ah, é muito difícil. Como porque assim? ele não gosta muito de coisas. Tá, ele gosta tá, dos mas vamos lá. presentes. Ele é criado por mim. Então, mas vamos pensar assim, ó. Quando é que a gente dá algo pra alguém? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente sempre dá o melhor pra essa pessoa. Eu sempre faço assim. O que você acha que é melhor. O que você acha que é Não, melhor? não tô falando de coisas. Tô falando assim, ó. Dar o meu melhor não é coisas, não é apenas Não, não o tô falando de objeto. coisa, eu tô falando de tudo. O que tu acha que é o melhor, por exemplo, pra Ana, não necessariamente é o que ela gostaria de receber. Não, com certeza. Não, o que eu tô falando do caso do presente. Vamos lá. Ah, do presente, Do presente. do objeto. É, Bora do lá. objeto, do presente, né? Assim, ó. Quando que eu dou um presente pra uma pessoa? Quando eu gosto dela. Quando eu amo ela. Entre dar um presente pra uma pessoa que você ama e uma pessoa que você desconhece, pensa bem, uma pessoa que você desconhece. Qual que é a medida que você coloca na balança entre uma pessoa que você ama e uma pessoa que você não ama? Você mede as forças. O que eu tô falando é justamente isso. A gente coloca na balança pelo fato de que, cara, essa pessoa é mais é o meu filho. Então eu vou dar algo melhor pro meu filho do que pro amiguinho. Vamos pensar numa festa. Cara, tu não vai comparar, tu não vai dar um carro importado Só que, Júlio, eu acho. pra uma pessoa que você nunca viu na vida. Não, mas eu acho que tu tá falando de um lugar de bastante racionalidade e olhando pra isso de um lugar de muita racionalidade. Nossa, Porque tô na lá. É o homem sendo homem. Prática, a gente não funciona bem assim.
Muitas vezes a gente faz o melhor para outras pessoas sim. que a gente Isso ama menos. Isso. Tem E pessoas às que vezes a fazem isso. pessoa que tá do nosso lado fala assim: nossa, você tá tratando tão bem aquele fulaninho ali que você mal conhece. Eu queria que você me Aham. tratasse E igual tem- você trata E ele. tem muito assim, Isso é muito comum. normal. E principalmente se a gente coloca numa balança, entre aspas, ali, bem inconsciente mesmo, do que a gente pode receber quando a gente faz aquilo. Então, às vezes, as pessoas, elas não vão por esse caminho do, não, racionalmente, eu vou, exemplo, né? Vou dar mais isso pra minha esposa vai ser a prioridade, eu vou dar pra ela mais. Não! Às vezes tem um cara que vai virar e falar assim, não, pra que eu vou pagar X mil reais numa plástica pra minha esposa se ela quer muito e eu ainda não paguei não sei o que pra minha mãe? Não, daí tá errado. E aí, ele vai botar na balança. Aí tá Aí ele errado. não põe numa balança mental. Ele põe numa balança X lá que ele tá. De valores. De valor, é. de dívida emocional, de mil coisas que ele vira e fala assim: não, eu tenho esse dinheiro a mais. Um exemplo, tem um dinheiro a mais ali, eu vou, sei lá, comprar isso aqui pra minha mãe. Ou vou comprar isso aqui pro meu irmão. Ou vou comprar isso aqui pra minha irmã. E não pra esposa, por exemplo. Isso é absolutamente comum. Porque esse é balança de amor, quando a gente fala de botar o sentimento num lugar racional, isso é tão difícil. Isso é muito difícil. E aí nem sempre a pessoa, ela coloca nesse canto, sabe? Ela fala, não, mas tá sobrando, e não só de dinheiro aqui, Sim. né? Mas também de carinho, de atenção, de afeto, de tempo de qualidade. Estar com a família. Em estar né? com a família. Aí às vezes a pessoa troca, né? Eu vi esses dias um vídeo na internet, assim, tipo de... Estavam perguntando... agora eu esqueci, mas era pro cara escolher entre a esposa e a mãe. E aí eles gravaram 3 caras respondendo diferente. Um falando que quem é... lembrei! Assisti um vídeo esses dias na internet estavam fazendo uma entrevista de rua, falando assim, quem que é a pessoa mais importante da tua vida? E aí o cara dava uns exemplos, tipo assim, às vezes o filho, a esposa, a mãe, e aí o primeiro já respondeu de cara, minha mãe. E a esposa bem do lado, assim, ó. E os filhos, assim. Aí já veio ele falou assim, mas por quê? Porque minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida, pelo amor de Deus, tudo vai pra minha mãe. Aí um outro já veio e falou assim, o que é a pessoa mais importante da tua vida? O outro falou assim, meus filhos, meu filho. Dou tudo pro meu filho, o que tiver, a prioridade é pro meu filho. E aí já veio um outro que virou e falou assim, não, é minha esposa. Porque minha esposa tá aqui do meu lado, minha esposa vai ficar do meu lado até saber Deus quando, e é pra ela que eu vou priorizar. Então, quando a gente coloca na balança sentimento e principalmente pessoas, é muito difícil. Não é tão simples assim, na hora da prática, a gente saber em que lugar cada um vai, sabe? E principalmente quando ela coloca todo mundo lá, lado a lado, e esquece dela mesma, né? Porque a melhor boa. pessoa e mais importante sou eu mesmo. Eu sou o mais importante. Nossa, que eu acho Boa, um homem desse boa. que fala que ele é mais importante. Eu sou o mais importante. Porque se você não se amar... Mas esse Se daí, você não imagina, se mas de querer, novo, é. o básico, você tá falando do básico. mas... Você tá falando bem assim, vou ter uma plantinha, não vou ter a raiz da plantinha. A plantinha vai morrer. mas Não, você gostar de você é o básico. Aí os outras Mas tem muita gente que nem se você gosta. tem que colocar na prateleira. Você tem que aprender a colocar as pessoas na prateleira. As pessoas têm que entender... Momento são de elas? vida. Exatamente, Quem momento são de elas? vida. Ó, É isso. você precisa de plástica para ser bonita? Você precisa... depende. Não. Eu sou bonita e nunca fiz plástica. Então, você precisa de ir na academia para ser feliz. Então, tudo isso não é o É básico. momento de vida. Não, é a vida da gente. Não, Se a isso gente... não é o básico. Isso não é o básico. Então, mas estou falando... Academia, cirurgia, não é o básico. Agora me vem com amor e fidelidade. Mas esse básico tá faltando. É o básico que falta em tudo. Que você, que te arroz com ame. feijão. Cara, o que mais tá faltando hoje é o básico. Eu já me dou amor, eu já me Mas dou é o que tá tudo, já me faltando. dou o Vai melhor ver esse mundo restaurante, eu já afora me pra dou o você melhor ver. carro. O que mais tá faltando é isso. É o princípios. Mas Princípios.
Os Gente, bons vamos costumes. finalizar. Que eu Então, tenho que dá um buscar basta, meu né? Não filho. esqueça Deus me livre. dá um basta nessa o situação. podcast do basta não acabou nunca mais. A gente não põe o basta no podcast do Nunca, Eu não. vou pôr esse basta aqui, minha gente. A gente vai finalizar esse podcast maravilhoso sobre dizer um basta. E você pensa na sua vida aí. Qual aspecto da sua vida, dos seus hábitos, principalmente, do seu dia a dia, qual é a situação que já tá por aqui e você sabe muito bem qual que é? Que você precisa colocar um basta, precisa colocar um limite. Dizer um não pra alguém pra dizer um sim pra você. Então, nos Beijo, vemos na gente. próxima. Até mais.